Pai, queremos agora ouvir o som dos céus. Espírito Santo, queremos te dar liberdade para ministrar em nosso coração, falar conosco aquilo que está no coração do Pai. Desejamos mais de Ti, desejamos ser fortalecidos na Tua presença, desejamos o toque Teu, Espírito Santo. Jesus, que o Teu nome cresça, que o Teu nome apareça em nossas vidas. E que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais de quem Tu és. Porque viveremos todo o tempo que temos nesta terra. E ainda teremos muito que saber a Teu respeito. Porque Tu és infinitamente poderoso, maravilhoso. Grandes são as coisas que temos para falar do Teu nome. E queremos exaltá-lo por isso. Diante disso eu coloco a minha vida no Teu altar, Senhor. Espírito Santo, coloco o meu coração agora de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor ministra no meu coração, tira tudo aquilo que é humano, tira tudo aquilo que é achismo da minha parte, mas que meu coração agora possa estar aberto a mudanças do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito tenha liberdade de curar, libertar, seja neste lugar, seja através do vídeo. Tens liberdade aqui. Me escondo atrás da cruz do Teu Filho, Pai, para que o Senhor possa se estabelecer em nosso meio. Te louvo por tudo e te agradeço pela oportunidade, mesmo não merecendo. Mas sou feliz, Pai, porque o Senhor me permite falar do Teu nome, ser um embaixador Teu aqui na terra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia. Romanos 10, 9. O tema desta noite é: coisas boas estão por vir. Amém? Você cantou isso, não cantou? Você percebeu enquanto cantava? Você orou essa canção enquanto cantava? Amém? Eu costumo escolher as canções, eu vou escolhendo elas e esperando que o Espírito fale, é esse. Aí eu paro e vou separando, né? Então, com as canções eu separo mais ou menos assim. E aí quando eu comecei a cantar, eu falei, tem a ver com a mensagem. Né? Então, é de Deus. Coisas boas estão por vir. Aleluia. Junto comigo então, você que abriu aí, Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É promessa. Basta você fazer o quê? Se sacrificar, se matar, se flagelar. Não vou citar outras coisas aqui, porque pode que algumas pessoas se sintam agredidas. Mas há pessoas fazendo tantas coisas para alcançar a salvação. O Senhor está dizendo aqui: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Está fácil? Fácil. E em teu coração você crê que Deus ressuscitou ele dos mortos, serás salvo. Deus mente? Deus falha? Não. Primeiro eu quero refutar, antes de começar nessa introdução, refutar parece que faz parte do meu currículo, algo que muitos dizem, a maioria não, primeiro chamam de Velho Testamento. Acho que todas as Bíblias estão escritas no Velho Testamento, né? Você pegar aí, tem Velho e Novo, ok? Todas as Bíblias estão
assim, eu ainda não encontrei nenhuma Bíblia escrita da forma que eu penso, né? Mas amém, essa parte não é inspirada por Deus, né? Deus não falou, escreva aí Velho Testamento, escreva aí Novo Testamento. Não, isso não tem inspiração. Índice também não foi inspirado, né? A cronologia que tem na tua Bíblia também não foi inspirada, ela está fora da ordem, ok? A única coisa que nós temos certeza é que o Éden é a primeira coisa que aconteceu, ok? E aí é só parar, pensar, né? Depois nós entendemos aí que provavelmente o livro mais antigo seja Jó, mas aí, né, esse negócio a gente estuda, mas mesmo indo lá no grego, hebraico, aramaico, né, chinês, mandarim, a gente não vai ter certeza de muita coisa, ok? Mas as pessoas têm dito, o Velho Testamento caducou. Eu ouço isso há muito tempo, e ontem eu ouvi de um humorista, né, essa semana eu estava atrás de... Desde a semana passada eu falei para vocês, né? Estava ouvindo humores gospel. Não curto muito porque tem algumas coisas que me arrepiam. Fico arrepiado, né? Porque eu acho que às vezes dá uma forçadinha com o nome de Deus e tal. Mas falei, vou ver se tem alguma coisa boa. Aí achei um menino lá que tomava café. Nem vou falar o nome, né? E aí eu assisti os primeiros, tal, lá numa casinha ali, pobrinha, né? Humilde. Eu falei, gostei desse menino, né? Tem um humor gospel diferente. Aí ontem, quarta-feira, eu falei sobre nós estarmos adorando, idolatrando pessoas, pastores, ídolos, porque o nosso pastor é Jesus. Aí eu fui lá e falei, vou assistir mais um pouco. Aí eu vi um vídeo assim dele, eu estava dando uma sequência, mas eu vi aquele vídeo e falei, não, vou pular a sequência. Esse vídeo aí me chamou a atenção. Irmãos, triste. Desvio. Falou barbaridades. Uma delas é que o Velho Testamento colocou, né? Nossa, falou muita coisa, irmão, que você não tem noção. Não precisa ir na igreja, né? E é o fim de muitos humoristas gospel, porque eu já conheci outros também que se desviaram. Humoristas gospel que hoje pregam que não precisa mais estar na igreja. Caducar quer dizer envelhecer, acabou. E eu não chamo de Velho Testamento, e sim o Primeiro Testamento, e vou explicar o porquê. Acabou. As pessoas pegam versículos isolados e trazem esse ensinamento. Caducou. Vamos fazer uma analogia para que a minha refutação possa ser entendida, já que todas as Bíblias estão escritas no Velho Testamento, né? Então não posso falar qualquer coisa, aqui vai ficar gravado e as pessoas falam assim, não, o pastor está sendo superficial, né? Quer ser do contra, mas é superficial. Porque assim como eu gosto de uma boa discussão, irmãos, embora muitos não acreditem, porque eu começo a falar e alguns desistem, né? Eu tenho um grande amigo em São Paulo que a gente conheço ele há mais de 20 anos e às vezes a gente conversa e ficamos mais de uma hora falando de Bíblia, né? Que ele escreve bem devagar mesmo. Não que a gente converse tanto. É que eu fico assim no celular, digitando. 20 minutos depois, digitando. Mas ele é uma bênção. E a gente começa a conversar e não concordamos em algumas coisas. Estamos há 20 anos, mais de 20 anos. Acho que nós já estamos, né, uns 25 anos a mais, assim, né? E não concordamos com muitas coisas. Mas no final da conversa, nós terminamos sempre glorificando a Deus, louvando a Deus. Vocês vão entender mais o porquê que eu estou falando isso, né? Mas sabe o que é lindo, irmãos, de discutir o Evangelho? Você pode discordar, mas você pega um versículo, eu pego outro, a gente fala, não, olha, eu penso isso, não, eu penso aquilo, nós vamos discordar no primeiro assunto, vamos discordar no segundo, mas quando chega em Jesus, quando a conversa chega no Salvador, quando a conversa chega em Cristo, não tem discórdia, não tem discussão,
Não tem polêmica. Aí você termina a conversa, seja lá com quem for, dando glórias a Deus. Porque há coisas, irmãos, que não são polêmicas. O versículo que nós lemos agora tem polêmica. Dá para inventar uma polêmica? Não. Se creres, você vai ver a glória de Deus. Acabou. Jesus veio e ao terceiro dia ressuscitou. Acabou. Pastor, eu sou a favor da pena de morte. Se eu não sou, aqui no Brasil eu não sou, vai morrer muito inocente, né? Aliás, no mundo hoje eu acho que já não dá mais para ter pena de morte. Então, tanta injustiça que existe. Mas se nós estivéssemos num mundo normal, né, que hoje já é utopia, não vejo mais como um sonho nem projeto, o ser humano está numa decadência, eu votaria em pena de morte. Pastor, essa Bíblia manda amar. Não vai ler alguns versículos, você vai entender o porquê que eu apostaria. Aí você pode, não, pastor, mas não, tal ideia. A gente pode discutir sobre isso. Mas nós, em determinado ponto, se nós estivermos discutindo dentro da Bíblia, a gente vai chegar em alguns fatores e vamos falar assim, aleluia, glória. Você pensa diferente, eu penso assim, amém. Né? O que interessa para a salvação, aí não pode ter discussão. Amém? Então, no céu vai ter mansão, eu vou ter a minha casa, eu vou ter... Primeiro que não é bem assim. Né? A gente fica imaginando muita coisa que eu não creio que vai acontecer, mas não é a pregação de hoje. Porque toda palavra, irmão, é proveitosa. Irmãos, como é bom falar com pessoas que pensam, pessoas que são inteligentes. Pastor, mas eu não me sinto inteligente. Então Deus te fez burro? Não, irmão, Deus te fez inteligente. Amém? O que nós precisamos é desenvolver, a culpa é nossa. Nós não usamos nem 10% da capacidade, eu não lembro aqui, mas é mais ou menos isso, né? 10% da capacidade do nosso cérebro. Pensa, irmão. Pensa se a gente pudesse usar 11%, 12%, né? Quantos homens aí a gente já não viu que fizeram e fazem feitos incríveis hoje? Então Deus nos fez com uma capacidade enorme, está aqui dentro. Alguns chamam de tico e teco, né? Outros de cerebelo, mas o nome é cérebro. Ok? Está aqui. Nós precisamos desenvolver, estudar, ler, buscar. E eu sei que muitas pessoas podem discordar de coisas que eu falo, mesmo provando na Bíblia, mas quem é cristão de verdade, conhece Jesus, a conversa sempre vai terminar bem. Eu tive 2 momentos importantes nesses últimos tempos, nesses últimos anos, que eu procurei um dos pastores da Mevan, porque nós estamos ligados à Mevan, né? E eu não concordo com muita coisa que ele fala, que ele faz, até a visão de batalha espiritual dele, eu sou meio, acho assim, alguma coisa nem, né? Mas ele é um homem de Deus, eu respeito muito, mesmo a pessoa sendo diferente, pensando muita coisa diferente, se é uma pessoa de Deus, irmãos, eu respeito. E eu procurei ele por 2 vezes, né? Nas 2 eu não concordei com algumas coisas, mas terminamos dando glória a Deus, terminamos dando a paz do Senhor, terminamos como corpo de Cristo. Você está pegando? Isso é quando Jesus está no meio de uma conversa. Isso é quando Jesus está dentro de você. Mas eu vou explicar bem o que eu estou falando, né? Quem é cristão faz questão de entender e não dizer o que pensa, o que acha. Mas o cristão, ele é ensinado. Então vai a resposta aí, porque o Primeiro Testamento não envelheceu, porque Deus não muda. Aleluia. Deus não muda. Jesus é o mesmo. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Eu já preguei aqui por 1 ano.
Aqui não, na outra igreja. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Como que eu posso dizer que Jesus caducou? Porque Ele é a palavra. A palavra diz que toda ela é proveitosa. Então por que eu vou falar o Velho Testamento caducou? Muitas coisas no Primeiro Testamento deu lugar sim ao Segundo Testamento. Muitas coisas se cumpriram sim em Jesus Cristo. Mas muitas profecias ainda estão para cumprir. Então ainda é real, ainda é presente, ainda é novo. Além do que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então não podemos dizer que caducou, envelheceu. Pastor, eu não concordo. Eu não estou falando com vocês aqui, eu estou falando com o pessoal do vídeo, tá? Bom, se eu digo que sua Bíblia aí são letras, eu estou errando. Porque não são. São o quê? Mais do que palavras, é o próprio Jesus, é o verbo. Então você não pode pegar ali no Velho Testamento e pegar as letras e pegar o verbo e pegar Jesus e dizer que caducou. Ó Jesus, só caducou. Tu tá velho. Como? Você tá pegando junto comigo onde eu quero chegar? Não é? Porque eu às vezes estou na contramão mesmo, irmão. Às vezes o bagulho é louco, é tenso, né? Tá bom, pastor, tá bom não. Vamos discutir. Vamos para frente. Você sabe que tá bom é quando a gente quer encerrar uma conversa, né? Que a gente não aguenta mais. Então, quem entra na chuva é para se molhar. Para não dizer que vou desenhar, irmão, porque fica chato. Algumas pessoas não gostam, né? As pessoas ficam chateadinhas. Eu vou fazer uma arquitetura espiritual. Na hora eu falei assim, dá-me uma frase. Então veio a frase, arquitetura espiritual. Não desenho. Imagine que você compra uma casa muito linda. Imaginou? Né? Já imagina. Compra aquela casa muito linda. E quando você compra, na escritura está dizendo que existe uma viabilidade de construção. Ou seja, você pode subir o nível daquela casa. Você pode fazer daquela casa um sobrado, um prédio. Então você imagina aquela casa então como o Primeiro Testamento, ok? Primeiro Testamento. Aí chega Jesus e faz o quê? Coloca o Segundo Testamento, um sobrado. Mas tem uma base embaixo? Se tirar, o que acontece? Não tem nem como construir em cima, e se tirar depois, desaba. Porque as pessoas estão tentando tirar depois. Como você vai tirar de baixo com a de cima construída? Pegou? Ah, mas esse quarto aqui de baixo, não, já não é mais para isso, porque lá em cima já tem um quarto para isso. Aleluia! É o que aconteceu. Algumas coisas no Primeiro Testamento, né? Jesus veio e cumpriu. Mas existem muitas coisas ainda. Você vai no profeta Isaías, que é um profeta messiânico. Você vai em Ezequiel. Você vai em Daniel. Daniel tem profecias que ainda vão acontecer, irmão. Vão acontecer. O dia que a gente começar a estudar aqui sobre isso, olha, o chão vai tremer. Né? Tem coração que vai arrepiar todo. Né? Eu não posso pegar o livro de Gênesis e dizer caducou, o livro de Gênesis é velho, porque ali o arquiteto fez tudo o que você vê hoje. Eu olho para o céu, eu vejo o quê? O céu, estrelas, o sol, a lua. Você já alguma vez já foi na praia e chegou assim, no nascer do sol, e falou assim, nossa, tá velho, hein? Segundo a Bíblia, você tem pelo menos uns 6.000 anos, segundo os cientistas, você tem uns 100 bilhões de anos. A velhinha, não, você olha o céu e contempla como uma beleza. E cada dia que você olha como se fosse a primeira vez. Isso acontece comigo. O pôr do sol é a mesma coisa. Né? Quem nunca esteve num carro, olhou para o lado
e cutucou o motorista como, né, desesperadamente. Olha o céu. Aí o motorista falou assim, aí você olha e tá aquele coisa linda, várias cores. Como você pode chamar isso de velho? Ele está lá em Gênesis. E disse, Deus, haja e ouve. Né? Quando eu entendo a palavra, eu também entendo que a primeira referência de Jesus, mesmo sem citar o nome, foi a morte de um animal. Após o pecado do homem, o Eterno teve que fazer o quê? Matar um animal, para que Adão e Eva não ficassem nus. E essa era uma representação, essa morte, era uma representação de quem? De Cristo na cruz. Então, como podemos dizer que caducou? Como podemos dizer que é velho? Se está falando de um Cristo que iria morrer na cruz. Além da referência de uma morte para cobrir o erro do outro, né? Pobre animal, o primeiro a ser morto. Ou seja, no Éden morre o primeiro inocente. E sim, Adão e Eva não morrem fisicamente, mas alguém morreu. Alguém não, um animal. Mas hoje a gente chama de alguém, né? Hoje está mais ou menos assim. E essa morte foi para encobrir pecado. Não foi nem fazer um churrasco, irmão. Foi para encobrir pecado. E aí você começa a navegar na Bíblia, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. E você começa a ver tantas referências que apontam para o Cordeiro de Deus, tantas referências de Jesus, o Emanuel, o Deus em nós. Não tem como você pegar qualquer livro e falar caducou, é velho, não tem como, porque todos os livros você encontra Jesus ali, de alguma forma. E eu falei quarta sobre quem é o seu pastor. Seu pastor é quem? JB, amém? Vocês falaram meio que na dúvida, mas é o frio, né? Tem alguém ali por trás. Ah, é mesmo. No frio a gente não tem que ficar assim, quem é, né? A Mara, né? Maria Madalena, né? A gente fala, depois tem que falar da minha touca, né, mano? Essa falou o cabelo, né? Que ela veio falar da gravação que eu fiz à tarde, eu tava de roupão ainda, quase que eu não tiro o roupão, irmão. Eu tava, a touca não vai sair não, né? Eu tô touca há tanto tempo que o cabelo parecia uma chapinha, né? Mas não foi chapinha, não, mas fica tranquilo, embora não tenha problema nenhum em homem fazer chapinha, né? Pronto, passou de dia de verdade. O que não podemos é idolatrar ninguém. E esse humorista que eu falei, irmãos, tem 2 milhões de seguidores. Hoje, nesse vídeo que eu fui ler, ele falou, vocês não sabem, eu tô meio sumido aí, tal, mas hoje eu sou rico. Hoje eu sou milionário. E a casa dele é espetacular. Muito diferente da casa que eu vi nos primeiros vídeos. Entende o porquê que às vezes Deus não nos abençoa com algumas coisas? Né? Tudo bem, se ele ficou rico, milionário, não precisava ficar jogando na cara. Né? E ele falou assim, não, eu não abandonei vocês. Não, eu abandonei vocês. Desse jeito, irmãos. Mas falou coisas assim, mas eu nem vou. Tem um outro humorista que eu amava demais, ouvia muito. Nossa, ouvíamos muito ele. Recentemente, ouvi uma gravação dele falando também, não precisamos ir à igreja. Ai, gente, irmão, vocês não têm noção de quantas coisas eu tenho visto. Isso porque eu não vou atrás. Irmãos, está um absurdo o que as pessoas... Você vê cultos, você vê shows... Né? Porque muitas vezes a maioria hoje não é culto, é show, né? Que você não vê nada de Jesus, não vê os pregadores falando de Jesus, as pessoas mostrando Jesus, e essas pessoas saíram da igreja e dizem que não precisam ir mais, porque a Bíblia caducou. Aliás, tem pastor que eu conheço em São Paulo, pastor bom, de peso,
inteligente, de uma grande igreja lá em São Paulo. Diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Deus precisa ser atualizado. Jesus precisa ser atualizado. Um pastor meu de anos defendeu ele. E alguns pastores defendem ele, né? Outros dizem que não é bem assim que a Bíblia diz. As palavras que a minha mãe falou, irmãos, há 50 anos atrás, há 45 anos atrás, não caducou. Pelo contrário, algumas coisas eu falo até hoje, porque elas me manteram vivo em Jesus Cristo. Como foi a abertura que a irmã fez aqui. Essa palavra é viva, você fala para o teu filho hoje, é uma semente, ela vai continuar viva. Quando o seu filho tiver 40, 50 anos, ela não vai caducar. Não vai ser um Velho Testamento na vida dele, vai ser novo. Vai ser como se ele tem coisas que é como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Não é? E o meu Jesus não tem mais de 2000 anos de idade. Porque se tivesse, eu poderia dizer, tá velhinho, né? Jesus não tem tempo, ele sempre foi, ele sempre existiu. Ele é, sempre será. Jesus não veio para dizer que o primeiro testamento caducou, ele veio para dizer, eu vim explicar como a cruz funciona para vocês. Para que vocês entendam, porque vocês não entenderam os profetas que eu mandei. Eu vim para vocês pegarem a visão e se ligarem. Eu não sei se ele falou para se ligar, mas se fosse hoje ele ia falar. Chegasse na boca e falava, mano, chega aí. O pai lá em cima, vocês não vão receber, vai dar treta aí. Né? Você acha que Jesus ia chegar como? Uma comunidade? Não, Jesus não, pastor. Eu acho que Jesus ele tinha uma linguagem diferente com cada lugar que ele ia. Por isso que ele era bem entendido com todas as pessoas. Aí tem aqueles que gostam de falar mal dos outros. E aí falam até que Eva era isso, Eva era aquilo. Quem conheceu Eva, irmão, para falar dela? Né? Quem foi tomar café com Eva para falar de Eva? Eu li, pastor. Eu li que ela falou com a serpente. Eu li que ela comeu fruto. Né? E aí por causa de Eva, começa a falar mal da mulherada. Quando Jesus morre, onde estavam os discípulos, irmãos? Em fuga. Dando área, vazou. Sim ou não? Onde estavam as mulheres? Aos pés da cruz. O único discípulo que estava na cruz foi João. Mas a mulherada estava lá, junto, firme. E quando ele ressuscitou, quem viu primeiro Jesus? Uma mulher, Maria Madalena. Os machistas dizem que é para a notícia correr mais rápido, né? Então os machistas falam assim, olha, ele apareceu para a mulher porque aí todo mundo ia ficar sabendo rapidinho que ele ressuscitou. Mas não sou eu que estou dizendo, meu irmão, eu nem concordo com isso, imagina. Né? Se contasse para Pedro, ia dar na mesma. Mas Pedro chegou depois, logo na sequência. Porque todas as igrejas têm mais mulheres do que homem. Aqui tem mais mulher do que homem? Né? Tem todas, irmão. Pode ir qualquer uma aí. Tem mais mulher do que homem. Porque o homem não gosta de se dobrar. Sim ou não, homens? A gente não gosta. Nós, homem foi feito para ser forte. Amém? Homens? Homem de homem, macho. Né? Homem foi feito para ser provedor. Amém? Amém? Você está com delay, seu amém aí. É por causa da mesa de som? Ou é dúvida mesmo? Né? Homem foi feito para ser o porto seguro. Amém? Mas quando ele chega no trono,
da graça do Senhor Jesus, na casa do Pai, na igreja, na comunhão do santo, ele tem que se dobrar, ele tem que se humilhar, ele tem que colocar a cara no pó, e muitos não querem fazer isso. Não querem. Irmãos, quando eu escrevi essa parte, sabe o que me veio na mente? Um homem dobrando o seu joelho, baixando a cabeça, colocando seu rosto em terra, e o que ele via? Terra. Pó. E quando você olha pó, e você está orando, você sabe o que você vai dizer? Foi daqui que eu vi. Eu não valho nada. E é para aqui que eu vou voltar. Eu sou pó. E nós homens, porque a Bíblia quando fala de homem, ele muitas vezes fala de homem e mulher, mas agora eu falo homem no sexo masculino. Eu falo sexo forte, mas anda muito fraquinho, né? Eu já beijei alguns homens. Não na boca, irmãos. Vocês estão rindo, já começa como se tiver, né? E muitos sabem o que dizem? Eu sou homem, pastor, nem vem, hein? É? Nem vem. Depois né? Gaúcho aí se acostuma, né? Assim é que tá na dúvida ainda, irmão? Fazer o que, né? O pastor agarra, né? Não tem o que fazer, né? Não. Hã? Não tem onde percorrer, o pastor agarrou, né? Sabe quem foi o homem que teve a morte menos pior? O único que foi na crucificação, irmãos, João. O que Jesus chamou de família. Aquele que estava sempre agarrado a Jesus. No peito de Jesus. Estamos falando não é de século XXI, não. Estamos falando de uma época, o pessoal olhava e falava, hoje, irmão, né? Você dá um beijo no homem já é comentário, imagine se eu chegar no Luan, vou fazer aquele gatinho, né? Em vez de dar beijo, eu vou fazer isso agora, irmão, já que você me incomoda, chegar assim, eu vou dar paz ao Senhor assim, chegar no seu peito e fazer acho que parecia um pombo agora, né? Melhor parar de inventar. Porque é mais ou menos assim, João chegava no peito de Jesus e... Eu estou tentando encontrar o tom. Eu imagino ali, por isso que o próprio João se chama, né, de discípulo amado. Tem pessoas que acham que algumas coisas perdidas não podem mais ser revertidas, sim ou não? Há coisas que a gente acha que nunca mais vai conseguir conquistar. Você imagine Maria, mãe de Jesus, olhando o filho morrer. Como estava o coração dela? Ela sabia? Sabia. Mas aquele momento deve ter sido um momento... Irmãos, nós não temos noção da dor dela. Ninguém aqui tem e nunca vai ter. Espero que nenhum filho de ninguém aqui seja crucificado. Você vê o seu filho morrendo aos poucos, sem merecer. Mas Jesus, antes de dar o brado de estar consumado, ele olha para João e fala, esta é tua mãe. Olha para Maria e fala, esse é teu filho. Olha que lindo. Você imagina o poder dessa palavra vindo da cruz? Você imagina o coração de Maria? Eu não sei o que aconteceu naquele momento, irmãos. Mas eu acho que naquele momento o coração de Maria, não que João fosse substituir Jesus, mas o coração de Maria se preencheu de uma alegria. Porque não pode ter sido em vão na cruz uma frase dessa. Tem que ser forte para esse momento. Esse é o pastor que diz, eu sou o teu pastor e eu não te faltarei. Porque o bom pastor se revela em tudo que fazemos e falamos. Eu estou falando de cristão, não crente, irmãos. Porque crente, o diabo é o maior de todos. Ele viu a glória, ele conhece. Ele é crente de verdade.
Eu não me canso de contar algumas histórias, né? Já contei aqui, vou contar de novo sobre o pastor que quebrou a perna da ovelha. Pastor, mas de não, você vai contar isso? Bom, eu já sou músico há 40 anos, 38, né? Não sei se vocês começam a fazer conta aí, né? E, né, mano? Já fez, né? Bom, matemática. E há 38 anos, às vezes tem pessoa que fala, me canta essa canção, pastor. Eu falo, eu cantei 943 vezes. Mas eu canto com alegria. Né? Porque tem canções que a gente canta durante anos e continuam sendo lindas. Né? Não reclamo. Então ninguém pode reclamar também se eu repetir uma história. Né? E esse pastor, ele vai, quebra a perna da ovelha, vou contar só mais rápido. Né? Ele quebra a perna da ovelha, o outro chega ali desesperado, brigando com ele, fala, meu, o que você fez? Você tá maluco? Eu vou te denunciar. E por que tá? Ele falou, não, peraí, deixa eu te explicar. Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Não, você tá errado. Eu vou pro conselho tutelar. Não, o conselho tutelar não tem nada a ver com ovelha, né? Mas é mais ou menos por aí que você fazer isso com seu filho, que é sua ovelha, você vai pro conselho tutelar. Né? E o que acontece? Chega lá e o pastor fala, não, é que essa ovelhinha aqui tá dando trabalho, todas vão aqui, ela vai para ali, eu já falei, peguei ela, eu coloco aqui, ela vai para ali, e para eu não perder essa ovelha que eu amo demais, para eu não perder essa ovelha que está me dando trabalho, para eu não perder essa ovelha que fica se desviando, eu quebrei a perna dela e carrego ela no colo. É isso que o nosso pastor faz, irmãos. Então se você me vê mancando assim, glória a Deus, fala aleluia. O pastor dos pastores quebrou a perna do meu pastor. Porque eu vou estar sendo carregado no colo dele, irmão. Tá doendo? Mas você está no colo do teu pastor. Pegadas na areia também não preciso falar, né? Isso aí tem cheiro de naftalina. Né? Tinha até músicas de 50 anos atrás. Linda! Tem alguém que conhece aqui? Todo mundo conhece, né? Não, tá. Mas precisamos aprender mais sobre esse Jesus, para não sermos enganados, porque hoje, e eu peguei esse vídeo, mostrei até para os meninos ali, falei, ó, senta aí e vê. E foi aí que eles até me falaram, não, eu conheço, é do jogo lá. Olha o negócio, mano, como é que é. Né? E eu falei para eles, ó, tem muita coisa bonita que ele está falando. Teve um momento que ele colocou os céus, galáxias, estrelas, falou da Bíblia, colocou um fundo musical. Você olhava aquele pedaço, você levantava a mão e falava assim, eu recebo. Aleluia. Oh, unção. Mas aí você começa a ouvir, conhecendo Jesus, você fala, o cara está viajando. É lobo. Pele de ovelha. Então, nós, para não sermos enganados, nós precisamos conhecer. E eu falava com a irmã Ana ontem sobre isso, porque um desses humoristas gospel falou que cada pastor tem uma tradução da Bíblia. Né? E aí tem essa dúvida de muitas pessoas. E como eu sei que igreja é certa, como eu sei que pastor está certo. Nós temos que conhecer Jesus, irmão. Não é saber que pastor está certo, que igreja está certa. Minha filha, eu posso dizer que depois de 30 anos eu conheço um pouquinho ela. Né? Porque eu sou muito observador. Né? Assim como as minhas ovelhas também, vocês ficam espertos aí. Eu sou muito observador. E quando ela era pequena, ela achava que poderia me dar umas voltas, uns nós. E às vezes eu até deixava ela dar uns nozinhos para ela ficar feliz, né? Achar que estava ganhando. Né? Mas depois de anos juntos, eu conheço ela até pelo WhatsApp. Uma palavra eu já identifico. Tá. Então se alguém chegar para mim e falar, olha, tua filha maltratou os seus netos. Se chegar para alguma pessoa, a pessoa vai falar assim, não, vamos denunciar, mano. Como assim? Vamos pro conselho tutelar agora. Vamos lá, porque como assim maltratou? Tá errado? Só que eu conheço. Então, eu vou falar, não, alguma coisa está errada aí, você entendeu errado. Porque eu sei que eu não maltrataria os filhos. Né? Mas se alguém chegar para mim e dizer assim, olha,
tua filha tem uma memória de elefante. Eu falo, não. Não é da minha filha que você está falando, não é de outra pessoa. É mais ou menos com Jesus, irmãos. Você conhece tanto Jesus, você se relaciona tanto com Jesus que as pessoas vão pregar aquelas pregações lindas, aqueles mega shows gospel, e vai vir aqueles grandes pregadores, e vai vir aquelas luzes e aquelas coisas acontecendo, e você vai estar arrupiado, né? Aleluia! E vai estar ali numa emoção tremenda, mas de repente você vai ouvir algumas frases, vai abrir o olho e falar assim: ei, isso Jesus não falou. Isso Jesus não faria. Eu até gosto de ti, pregador, mas eu conheço o meu Jesus. Isso aí está errado. Você vai identificar em canções, você vai identificar em colegas de trabalho, você vai identificar nas pessoas que você convive. Amém? Porque você conhece Jesus. Jesus se revela nas pessoas. Jesus se revela no caráter das pessoas. Jesus se revela na fala das pessoas, nas atitudes das pessoas. É assim que nós vamos conhecer quem que nós devemos andar, ou quem que nós devemos apenas abençoar. Que o Senhor esteja contigo, te abençoe, te guarde. Irmãos, eu quero conhecer Jesus e eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Mas tem muita gente querendo ser conhecido e não conhecer Jesus. E se não conhecemos Jesus, não podemos apresentá-lo, ok? Você já teve a infelicidade que eu tive? Eu tenho um problema com o nome. Então eu já tive muitas vezes de estar com uma pessoa e falar: essa aqui é... Cadê o nome, irmão? Esse aqui é um grande amigo meu, né? Ou quando você vai falar com uma pessoa, você fala, ô querido, ô querida, porque não lembro o nome, né? Às vezes vem algumas pessoas aqui pela segunda vez, eu chamo alguém aqui para me auxiliar, falo, qual que é o nome mesmo? Né? Esses dias aconteceu algo semelhante, pessoal, que eu não posso falar, que senão vai dar muito na cara, não vai ficar legal. Né? Mas eu esqueço do nome. Mas Jesus, a gente tem que conhecer Ele, irmãos, a tal ponto de quando, em qualquer situação, a gente vai falar, esse aqui é Jesus, eu sirvo a Jesus, Ele morreu para me salvar, Ele é o Emanuel, Ele está em mim, através do Espírito Santo. E aí você vai, irmão, vai ter muita pregação para você falar de Jesus, amém? Você chegar lá no céu, tu não vai poder falar assim, eu não sabia o que falar, não. Eu não sabia pregar. Né? Não. Irmão, casa caiu lá. A gente vai ter muito que falar de Jesus para as pessoas. Então, na fila do mercado, a gente não vai ficar falando, tá frio, né? Caixa mole, né? Não anda essa fila, né? Podia ter mais caixa, né? Não. Fila de mercado, a gente vai falar assim, eu adoro uma pessoa tremenda, maravilhosa. Jesus Cristo salvou a minha vida. Ele mudou a minha história. Coisas boas estão para acontecer. Aleluia. Algumas pessoas me perguntaram por que tantas igrejas fecharam na pandemia, porque muitos pastores entraram em depressão. Minha resposta, por vários motivos isso aconteceu, né? Teve pastor que teve a sua agenda cancelada e quando chegou, cancelaram a sua agenda por 2 anos. O cara teve infarto, irmão, que vivia de agenda, né? Infarto fulminante. Olha, você não pode abrir a tua igreja e nem pegar o microfone para falar, você vai ter que falar com uma tela. Teve um pastor que entrou em depressão. Ele precisava de público, precisava de gente, precisava de um microfone. Sabe o que derruba as pessoas, irmãos? É a fartura, não é a farta. A farta nos aproxima de Deus. A fartura nos tira se a gente vacilar, né? Olha, vai ter aqueles dizimistas fiéis, ofertantes, que não se vendem e vão ajudar você no pior momento.
E na pandemia aconteceu isso, aquelas pessoas que foram fiéis, que, né, abençoaram as igrejas. Nossa igreja viveu isso. Pessoas fiéis abençoando, como até hoje tem pessoas fiéis abençoando, pessoas que às vezes nem frequentam aqui, né? Mas eu creio que o Espírito Santo falou, ó, você vai ter fiéis ali, mas você não vai poder mais ficar arrancando dinheiro de algumas pessoas. Acabou. Acabou, toma mata. Não teve muito pastor. Não era pastor? Que mesmo. Deu um tiro na cabeça. Perdeu o cofrinho. Né? Galinha dos ovos de ouro. Você entendeu o que eu estou falando, né? E aí, tem pessoas, irmãos, que quer tanto a honra, tanto. E hoje eu falei, né, a Ana falou para mim assim, ó, tal, fulano de tal. E aí eu até comentei, falei, tá na pregação aqui e tal, né? E eu vou falar. Aí eu vi esse testemunho da irmã uma irmã que chegou e falou assim, o pastor estava pregando, aí ela mandou um recadinho pro pastor, eu quero cantar. Eu já recebi muita gente me procurou, pastor, eu quero cantar na igreja lá. Não, vai lá, irmão, vamos lá, glória a Deus, vai lá. Né? Essa pessoa às vezes vem e eu não deixo no primeiro dia, a pessoa não bota mais, fica bravo. Teve gente que veio visitar, falou, pastor, mas esse meu instrumento está lá no carro, você não me deu oportunidade. Né? Não botou mais. Mas tem vários casos assim. Aí o pastor está lá pregando, daqui a pouco chega o segundo bilhetinho. Pastor, eu quero cantar para Jesus. Aí o pastor colocou o bilhetinho do lado. Aí o pastor está pregando lá, chegou o terceiro bilhetinho. E a irmã era boa de português. Ela colocou, eu quero cantar para Jesus e vários pontos de exclamação. Acabou o culto, o pastor deixou os bilhetinhos lá, todo mundo foi embora, ele estava saindo, aí a irmã falou assim, pastor, você não leu o primeiro bilhete que eu mandei? O pastor falou, li. Mas você não leu o segundo? Li. Você não leu o terceiro com vários pontos de exclamação? Li. Então, estava escrito ali que eu queria cantar para Jesus, então, irmã, canta aí. Aí a irmã falou assim, não, pastor, mas todo mundo já foi embora. Mas peraí, não é para Jesus que você queria cantar, irmão? Canta aí, vamos louvar. E é bem assim. As pessoas querem. Pastor, eu prego. Eu também, irmão. Tem muita gente na minha igreja que prega, até criança. Eu canto. Ah, irmão, na minha igreja também. Né? Tem lá. Os cantores gospel ali que dá o microfone. Chega aí pra mim, vai cantar aí? Deixa eu dar umas tremidinhas, né? Mas irmão, aqui é uma igreja onde a gente dá valor quem está dentro. Só não trabalha quem não quer. Amém? Quem quer faz a obra. Mas a honra é para ele, a honra é dele. A fé é para ele. Vai lá em Hebreus 11, vai na tela comigo. As pessoas leem e não entendem, irmãos, o que a palavra diz. Nós já lemos esse capítulo, esse versículo, não sei quantas vezes, as pessoas conhecem de cor e salteado. Sem fé é impossível agradar a quem? Deus. Nós usamos a nossa fé para agradar quem? Nós. Sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa. Agora sim. Aleluia. Recompensa aqueles que o buscam. E por que a gente tem uma mania de She-Ra, de He-Man? Eu tenho uma fé. Aleluia. Eu vou comprar este carro. Porque a minha fé abala montanhas. Então ele vira o Shazam, que aí já é outro, né, já da Marvel já. Aí grita, Shazam! Uma mala de dinheiro.
Quem aqui nunca sonhou em achar uma mala de mãos? Eu fui para Tijucas sexta-feira. Aí eu parei numa rua, no meio da rua tinha uma mala. Pode crer. Eu olhei assim, tinha duas pessoas do outro lado. Eu falei, mala novinha, cara. Se eu for lá e for coisa de valor, ter o nome da pessoa, eu vou ter que devolver. Eu olhava para as duas pessoas ali e falei, não, eu vou ter que ir lá antes que as duas pessoas venham. Irmão, bonitinha a mala, cara. Eu fiquei tão irritado que eu deixei a mala lá, cara. Eu não quero também mais. Não. Uma mala bonitinha. Eu fui lá perto, lá. Eu falei assim, pô, eu queria tanto uma mala de dinheiro, sem endereço de ninguém, né? Entendeu? Tipo assim, né? Falar assim, aleluia. Caiu do céu, porque a mala estava num lugar que parecia, não tinha que ter caído do céu aquela mala ali, né? Não tinha um porquê ela tá ali. Mas mesmo no meio da rua ali e tal, também. Não foi dessa vez. Mas às vezes, mano, nós fazendo assim, nós usamos a fé para nós. Mas a segunda parte do versículo, ela deixa claro que se você tiver fé, o Senhor ele vai te dar. Mas a fé é para agradar a Deus, a fé é para louvar a Deus. E eu creio que o Pai vai me dar. Estou falando de mim agora. Aleluia, glória a Deus, deixa eu glorificar, já que você não glorifica, aleluia. Eu creio que o Pai vai me dar uma casa, aleluias. Você pode dizer um amém. Abençoa a minha vida. Eu creio que o Senhor vai me dar um carro bom, aleluia. Um sítio para a igreja, agora você pode glorificar mais. E muitas outras coisas, mas Ele vai me dar isso não para eu ficar sorrindo, não para dizer, olha a minha casa nova, vamos fazer churrasco. Não, Ele vai me dar isso para que Ele seja glorificado. Tudo é para Ele, irmãos. O que você ganhar. A minha irmã Lara é do tempo da pasta de dente, da escova de dente, né, irmão? Eu lembro que contei uma vez lá na igreja, ela lembrou. Lembra ainda, irmão? Eu falei que prosperidade é comprar uma escova de dente, irmão. Ninguém escreve um testemunho. Irmãos, essa semana, aleluias. E o pastor aqui está lendo. Eu fui ao mercado. Chegando lá, eu vi uma escova de dente linda. E eu peguei aquela escova de dente em mãos há muito tempo. A minha estava caidinha. Com as sardas, que não fazia nada. E eu vi aquela escova de dente rosa, choque, com sardas lindas. Eu pude comprar aquela escova, irmãos, aleluia. O Espírito Santo alegrou meu coração. E eu fui no caixa, olhei e falei, Deus te abençoe, querida. Paguei aquela escova, fui para casa, escovei o dente, dando glória. Você vê testemunho assim? Não vê. Mas deveria. Amém? Nós deveríamos valorizar cada coisa que Deus nos dá. Porque é para a glória dele, é para o louvor dele. Nós temos que dar valor a cada coisinha. Eu estou com uma moeda aqui no meu celular aqui, que o Davi me deu. O Davi ele tem uma coisa peculiar nele. Ele me dá algumas coisas, ele me atrai a atenção pelo jeito. Né? Um dos carrinhos que eu tenho no carro foi o que ele me deu. Que ele guardou aquele carrinho e falou, vou levar para o vovô. E depois ele falou, vamos ver o vovô hoje, amanhã. Minha filha falou, não, hoje não, só amanhã. No dia seguinte ele lembrou pela manhã. Olha, eu estou guardando o carrinho para o vovô. E à noite, quando foi para o culto, ele falou, vamos levar o carrinho para o vovô. E aquilo me marcou muito. Ele ter lembrado 3 vezes de trazer o carrinho para o vovô. Eu pus logo no meio do painel. Tem outros lá, né? Algumas crianças comentando no Uber que arrancaram já. Vai sentar no banco lá, mano. Nem meus netos eu deixo, não é meu. O pessoal pergunta, você tem filho, né? Eu falo, não é meu mesmo. Meus 6 netos, mas os carrinhos são meus. Né? E tão colado. Né? Tão colado. E ele me deu, esse gente chegou aqui e falou, vovô, eu guardei para você. Né? Uma moeda de 25 centavos. Eu pus a carteira, irmão. Não é como é que era o Pato Donald lá, o tio dele, né?
Tio Patinhas, né? Não tem nada a ver com isso aí, não é para dar sorte, não. Mas eu achei lindo ele chegar e falar, eu guardei, né? Lógico, se ele chegasse uma mala de 1 milhão, né? Eu não ia guardar, eu ia gastar. Entendeu? Mas tem coisas assim, irmãos, que são preciosas, que nós temos que valorizar, são momentos que a gente tem que olhar para o céu e falar, glórias a Deus, aleluia. É isso aí, irmão, aleluia. E sabe, nós temos deixado passar tantas coisas que nós poderíamos glorificar a Jesus, e eu creio que Ele se entristece. Então para de murmurar às vezes, ou às vezes talvez você não murmure, mas deixa de agradecer, comece a falar, Espírito Santo, me lembra aquilo que eu preciso agradecer. Não é para você chegar a falar assim, olha, só Jesus poderia fazer isso na minha vida, ninguém mais. É verdade que muitos esperam o melhor de Deus que está por vir, mas Ele já veio. Então a mensagem não é isso, o melhor de Deus está por vir. Porque o melhor de Deus foi Jesus Cristo. Aleluia. Mas muitos esperam o maior milagre. E para mim é ter um Deus morando dentro de mim. Isso é o maior milagre, irmão, que você pode ter. Eu já falei isso, não vou cansar de falar. Isso é o maior milagre da vida. Você ter um Deus que está dentro de você. Mas uma coisa eu creio, que grandes coisas estão por vir. Eu creio, eu profetizo, eu declaro, pastor, mas tudo diz que não. A tua voz me encoraja a prosseguir. E eu vou declarar, eu vou crer. Não importa quem está falando, que não. Então eu vou dizer, grandes coisas estão por vir nesta igreja. Grandes coisas estão por vir na minha mente, na tua mente. Grandes coisas estão por vir no nosso coração. Grandes coisas estão por vir no meu bolso. Aleluia. Glória a Deus. Você deu um amém porque você quer ser amigo de alguém rico? Você ficou feliz? Serve também, né? Tá bom. Mas, irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos determinar algumas coisas. E eu termino dizendo, não tem Velho Testamento. O testamento que o Senhor escreveu para você, ainda vão acontecer muitas coisas. E estão acontecendo. Você vai viver muitas coisas ainda que foi escrito lá no Primeiro Testamento, que foi escrito no Segundo Testamento. A promessa ainda tem sobre a tua vida. E vão acontecer. Amém? Eu creio. Eu creio. Mas pastor, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubou meus sonhos. Eu venho de São Paulo, irmão. São Paulo capital. Tem outras traduções para esse versículo aqui. A tradução de paulistano, porque quem vem de São Paulo capital não é paulista, ok? O pessoal fala assim, eu sou paulista. Não, é paulistano. Paulista mora no interior de São Paulo. Né? Então quando alguém é roubado, normalmente a gente, quando é morador de São Paulo, nasceu lá, a gente fala assim, deu sopa, mano. Sei lá, celular, no iPhone, no Brás, 25 de março, com a bolsa lá atrás, deu sopa. Roubou a casa, deu bobeira. Essa é a tradução do versículo que a gente dá. Roubou o carro, mano, viajou, velho. Você ficou esperto. Lá em São Paulo é assim, mano. Quando você tá à noite, né? De dia não dá pra fazer isso, né? Mas à noite, o farol tá, lá a gente chama de farol. Ele tá ali no vermelho, a gente tá 500 metros de distância, a gente deixa o carro na banguela. Mas deixa o carro, né? No jeito, já que se a gente vê alguém suspeito, né? A gente não chega assim, fica, para no farol e fica 10, 11 horas da noite. Não, irmão, aqui a gente tem que glorificar Deus por essa terra aqui, irmão, porque a gente anda com o celular na mão, né? Tem gente que entra no carro, fica 10 minutos no trânsito e fala assim, ai, que trânsito. Eu falo, não sabe nada esse camarada de trânsito, né? E por aí vai, irmão.
O que afasta muitas vezes o ladrão da sua casa é um bom sistema de segurança, um bom sistema de alarme. Mas tem que ser bom. Mas São Paulo tem que ser bom. Senão os caras... E essa casa aí que você tem, chamada coração, tem um sistema de alarme infalível, é o Espírito Santo. Quando o ladrão chega, ele dá o alarme. Então você não pode ser roubado. Você não consegue ser roubado. O ladrão não consegue entrar. Ele só entra se você der o código. Ele só entra se você desarmar o alarme. Ele só te rouba se você abrir a casa. Pegou ou não? Você tem o maior sistema de alarme contra demônios na sua vida. E quem já ouviu o barulho de alarme aqui? Não vou tentar imitar um não, senão é bem chato. Né? Mas o Espírito Santo, ele dá uns gritos dentro da gente, irmão. Não faça, não faça, não faça. Não, 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 não. Vai. Mas a gente vai e abre a porta, escancara para o ladrão entrar. O pior, o ladrão bate na porta e você fala, quem é? Sou um ladrão, vim para roubar, matar e destruir. Pode entrar. É assim ou não é? Em algumas áreas na vida. Então o inimigo só entra se você deixar, senão ele não vai roubar, matar e destruir, porque nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e nós somos blindados no sangue de Jesus Cristo. Ele não pode, ele não tem autoridade para isso. E eu deixo essa palavra, coisas boas estão por vir, não perca isso, não perca a esperança, não perca o foco, não perca essas palavras. Pode que você esteja no chão, no pó, caído, chorando, tristinho, magoadinho, mas vai declarando a palavra do Senhor, porque ela não caducou, ela é viva, ela vai acontecer. Coisas boas já foram conquistadas na cruz, vamos acessar algumas delas essa semana, aleluia? Você está comigo? Então feche os teus olhos.